E nós passaremos agora para a nossa próxima atividade, que é a palestra com o tema Futuro da Saúde Suplementar, a quem nós temos a honra de convidar para que seja pronunciada o senhor Adriano Matheus Londres, ele que representa Arquitetos da Saúde e que recebe os nossos aplausos na vinda ao palco. O senhor Adriano Matheus Londres é sócio fundador da Arquitetos da Saúde. Ele tem cerca de 30 anos de experiência em atividades ligadas ao setor suplementar de saúde, com foco em consultoria estratégica em saúde corporativa, gestão hospitalar e representação de classe. É formado em economia pela Tufts University de Boston, com curso de especialização em gestão de serviços, SDE-PDG da atual IBMEC, e ocupou diversos cargos estratégicos da iniciativa privada e em entidades de classe do setor. Foi presidente da Sind Rio, fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, ANAGAP, e foi diretor da Qualicorp e superintendente comercial do Hospital do Coração, em São Paulo. É autor do livro Saúde é Coisa Séria e A Culpa é do Dono, Custos de Planos de Saúde Empresariais. É sócio fundador da Arquitetos da Saúde, escritório de projetos estratégicos em saúde corporativa, que tem como objetivo conscientizar e orientar as empresas a tornarem-se protagonistas na gestão da saúde dos seus colaboradores. A excelência, portanto, do nosso palestrante, por favor. Obrigado, bom dia. Ademar, muito obrigado pelo convite. LinkedIn é um problema, né? Conta a história da nossa vida inteira. Dá para ver que eu sou velho no setor, né? Essa é a realidade. Mas o tema, parabéns pelo evento, acho fantástico, não só a dinâmica, como o fato de que a cadeia está aqui representada, a qualidade das falas todas. Você me convidou para falar de um tema sobre o qual eu não tenho resposta, eu preciso dizer isso de início para alinhar a expectativa com vocês. Mas o que eu vou fazer aqui é um pouco de uma reflexão, né? O futuro da saúde suplementar, eu responderia de uma palavra só, depende. Né? E eu quero começar voltando um pouco no tempo, né? Porque o futuro, o que a gente tem hoje de presente foi o futuro de algum dia, e o que a gente está construindo hoje será o futuro dos próximos anos. Então, para saber se a gente está indo bem ou não nessa construção, eu quero voltar um pouquinho no tempo, vou passar uns 10 minutos falando sobre isso, depois eu falo um pouco sobre, não onde a gente vai chegar, mas de que maneira que eu entendo que a gente precisa caminhar. E essa fotografia aqui, ela é bem interessante, está um pouco escura, mas é uma estrada na montanha, né, ali a luz do carro, né, então ela vai beirando ali o mar, um pouco escura, como tem sido, talvez, a tônica do nosso setor, está faltando luz, né, no nosso setor, está faltando, acho que atitude, faltando coragem. Então, eu gostei bastante dessa imagem, até porque ela sobe e desce. O Armando colocou aqui as oscilações do setor, é um pouco dessa estrada. Eu vou passear, então, aqui, falando sobre como é que a gente vem construindo esse futuro até aqui. Vou trazer alguns indicadores, eu não quero ser simplório, sobre indicadores que vão construir um mosaico para vocês de como é que a gente estava em 14 e como é que a gente está em 2022. E eu começo trazendo aqui, e vou usar cores. Então, lembre do sinal de trânsito, tá? Aqui são as fontes, são diversas, eu começo falando do resultado das operadoras. Em 2014 havia um prejuízo, já havia prejuízo operacional. Esse prejuízo, ele aumentou em quase 10, mais 10 vezes, sinistralidade. Sinistralidade do mercado era 84%, e foi assim durante muito tempo, e hoje a gente está num patamar de 89%. A gente precisa aprender a conviver com isso e definir novas regras de relacionamento. Está muito mais desafiador, né? O segundo dado de operadora é o resultado operacional. As operadoras tiveram resultado em 14, um prejuízo. Você tem prejuízo na operação, e esse último ano foi catastrófico. Eu queria só lembrar que nos últimos 10 anos, e eu nunca trabalhei em operadora, não estou aqui como advogado de operadora, mas operadora indo mal, nós todos vamos mal. Essa é uma realidade. Nos últimos 10 anos, operadores tiveram resultado operacional em 4 anos apenas. A imprensa diz que tiveram lucro, né? Mas porque é bonito dizer que teve lucro, né? Bota o consumidor contra o setor, mas, na prática, tem sido um mau negócio. Né? Tem sido um mau negócio, tem sido um negócio desafiador, e isso impacta a cadeia inteira. Então, a piora no resultado das operadoras tensiona a relação, como foi colocado aqui, com prestadores. Glosa, dado da ANAP, aumentou 80%, em 14 era 2,5, hoje está 4,6%. Prazo médio de pagamento até que estava regular, estudo dado do Observatório da ANAP. Só que aqui eu cometi um deslize e trouxe um dado de 2023, que teve na imprensa, vocês devem ter visto, está em 120.
prazo de pagamento. As operadoras, os prestadores reclamando, indo para a imprensa. Isso nada mais é do que dificuldade de operadora, tensionamento na relação com a cadeia. Despesa comercial, muito pouco se fala sobre isso. Gente, a gente tem mesmo o número de beneficiários que a gente tinha em 14. A despesa comercial aumentou para 7,8 bilhões. Aumentou 102%. Aumentou mais do que sinistro, aumentou mais do que receita. Segundo dado importante, quase metade dos contratantes de plano de saúde não sabe quanto ganha o seu intermediário. Isso não é uma caça às bruxas ao corretor, mas é inadmissível que a gente não tenha um nível mínimo de transparência sobre qual é a remuneração daquele que é um intermediário na cadeia. Então, você junta, né, o que eu coloquei de despesa comercial com o desconhecimento de quem paga, isso mostra que o incentivo continua sendo pela venda, e esse incentivo é oculto. Isso, muitas vezes, leva as operadoras a dizerem que não invisto em prevenção porque a carteira fica comigo pouco tempo. Alguém, acho que o Armando colocou aqui, ou o Ademar, falou do tempo de maturação de certas iniciativas. Essa é uma outra realidade. Concentração de mercado. 5 principais grupos econômicos tinham 27% do mercado em 2014, hoje tem 40%. E aqui eu vou começar a trazer dados de Santa Catarina. Já era mais concentrado em 14%, 42% em 5 operadoras, mudou pouco, mudou para 43%. Crescimento de custos. Nós calculamos na Arquitetos da Saúde a VCMH do Brasil inteira. Do Brasil inteiro, são com base em 50 milhões de beneficiários. A VCMH a gente calcula desde 2014, quer dizer, com dados de 14, ela foi, nesse período, de 121%. O IPCA aumentou 60%, o dobro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais você abre essa boca do jacaré, que é entre a inflação da doença, eu não chamo nem inflação médica, senão os médicos batem em mim, e nem inflação da saúde, porque o nosso sistema não é sistema, ele é um setor que trata de doença. Então, a inflação da doença, quanto mais alta for a inflação da doença, maior é o desafio de quem paga essa conta. Equivale a dizer que foi IPCA mais 4% ao ano. O que as operadoras fazem? Aumenta o custo, reajuste médio empresarial, 23% no último ano, foi 16% em 14%, está em 25%, são reajustes de planos empresariais. O que a empresa faz para acomodar aumento de custo? Aumenta a coparticipação, né? E a coparticipação tem seu aspecto benéfico, mas não deixa de ser, muitas vezes, uma medida financeira para acomodar o aumento de preço. Santa Catarina já era de 69% e aumentou para 83% de produtos com coparticipação. Planos regionais é uma outra medida, não está cabendo no bolso, eu vou restringir a abrangência do produto. 56% aumentou para 60%, Santa Catarina parecido, 53% para 61%. Uma outra medida do que eu chamo de achatamento do produto, acomodação e enfermaria. Era 58%, virou 63%, Santa Catarina já era 72% e virou 75%. Frequência de consultas eletivas, praticamente igual. Frequência de consultas em pronto-socorro, igual. Não aprendemos nada com a pandemia. Não mudou o comportamento de ida a pronto-socorro, já voltou tudo. Está aqui, dados públicos, isso aqui são tudo com base, tem nada de tudo dado público. Frequência de exames, também foi colocado aqui na fala anterior, aumentou quase 50%. E aí, quando você coloca essa história de fazer o exame, é botar a carroça na frente dos bois. Não é fazer o exame antes de fazer o ato médico, ou fazer isso desassociado de uma linha de cuidado é dar um passo para trás, né? Mas aumento de frequência de exames, aumento de frequência de internação, cuidado com a saúde. Eu vou trazer um dado, que é o número de beneficiários que estão em programas de promoção à saúde e prevenção de doenças aprovados pela Agência Nacional de Saúde. Resolução normativa, a primeira delas que trata disso, acho que é de 2009. Eu não estou querendo dizer que são essas as únicas iniciativas de promoção de saúde e prevenção de doenças que existem no mercado. Tem empresas agindo nessa direção, tem prestadores de serviços, tem outros tantos atores, mas eu acho que é simbólico que a gente está trazendo aqui. A gente tinha menos de 1% de beneficiários em algum programa aprovado pela ANS e temos 2%. Prevenção é discurso, ou tem sido discurso. Prevenção não é prática. Os números falam por si, e grande parte desses programas que estão aprovados são programas de gestão de pacientes crônicos de alto custo, muito aquém do que seria esperado do ponto de vista de prevenção. Dados da ANS. Resultados em saúde. Não conhecemos. Não conhecemos. Por que o hospital A é melhor do que o B? Não sabemos. Pelo mármore, pelo piano, né? Pela rosa na fachada. Por que ele é melhor? Por que o hospital
Não verticalizado é melhor do que dos verticalizados. Para quem critica os verticalizados, a gente tem que tomar cuidado com o telhado de vidro. A gente não sabe nem o resultado nem de um nem de outro. A gente sabe que um é mais barato do que o outro. Não conhecemos os resultados em saúde. Eu acho essa a maior dívida que prestadores têm com a sociedade, que é ter esse tipo de informação para contribuir com escolhas. Você vai olhar preço, você vai olhar uma série de coisas, mas quais são os resultados efetivos, seja de um prestador, seja da rede de uma operadora? A gente desconhece. E aí as decisões são tomadas baseadas em preço. Qualidade. 18% dos beneficiários de operadoras acreditadas, eram 11%, avançamos pouco. Qualidade muito incipiente. Hospitais acreditados 25 anos depois do manual, 24 anos depois do Manual Brasileiro de Acreditação, 14% só. E os hospitais reclamam que a operadora não valoriza o que é acreditação. Eu falo, está botando a luz no lugar errado. Tem que contar para quem paga a conta e para quem demanda serviço o que é acreditação, qual é o benefício para ele. A operadora vai reconhecer aquilo que quem contrata o serviço demanda. Então, um desafio de comunicação. Demandas de consumidores explodiram. A gente tem se comunicado, aliás, esse é a gente tem se comunicado pessimamente com o consumidor. No olhar coletivo é uma reclamação da operadora, mas óbvio que a gente não pode achar que o operador é o único culpado por isso. Politização. A área da saúde sempre foi sensível à politicagem, né? Sempre foi. Mas, no último ano, a saúde suplementar foi atacada pela politização. Piso de enfermagem, absolutamente legítimo, mas tratado num contexto eleitoreiro, sem responsabilidade, né? Rol exemplificativo, a mesma coisa, sem discussão dos impactos dessa medida. Esvaziamento, projeto de lei para esvaziamento das agências reguladoras, não só a ANS. Mais uma medida nesse sentido. E, recentemente, um projeto de lei para rever a Lei 9656. Eu, particularmente, achei absolutamente insensato e um palanque para quem liderou esse processo. E, para mim, ele nasceu morto. Para mim, ele não vinga. Né? Quando se erra muito a mão, ele não vinga. Enquanto isso, a idade média da saúde suplementar aumenta. Viu, Amanda? Você citou do Brasil aqui. Nós estamos envelhecendo na saúde suplementar. Enquanto a gente não faz o que precisa fazer, a gente está envelhecendo, o que vai trazer um desafio ainda maior. Resultado disso tudo, o setor não cresce. Eu acho uma vergonha coletiva a gente continuar 8 anos depois, com mais ou menos o mesmo número, quando o desejo ao plano de saúde é o segundo, terceiro serviço, do produto de desejo do brasileiro. Falhamos coletivamente. Santa Catarina cresce. Está na contramão do Brasil, cresce. Resumindo, pegando as cores, 2014, muito mais amarelo, 2022, muito mais vermelho. E o que pensar em termos de futuro, né? O fato é que as escolhas que a gente fez ontem definiram o nosso hoje. Eu acho que quem está no setor há um pouco mais de tempo tem essa percepção que está muito mais desafiador, e nós somos absolutamente culpados, vítimas e culpados desse resultado sob um olhar coletivo. Esse quadrinho eu gosto muito, e eu adoro, e é ótimo estar no evento de inovação. Vocês são esses caras querendo trazer a roda, e o restante do setor, aqueles que estão há muito tempo, são aqueles que estão com a roda quadrada. E não, por favor. A gente está muito ocupado aqui apagando incêndio. Vocês devem, quem é startup, quem está trabalhando com inovação, deve sentir isso na pele. Está aqui, ó. O lado de cá somos nós na saúde suplementar. O lado dali são vocês e alguns outros que estão no setor, para não ser injusto, tentando fazer diferente. Esse é um guru indiano que eu adoro escutar no podcast, e acho que ele escreveu essa frase para nós. Nós somos conhecidos por isso. Sempre caminhamos na direção de desastres, depois choramos a respeito. Eu tenho convicção que ele fez isso para a saúde suplementar brasileira. Uma outra pausa, um pai conversando com os filhos em torno do foguinho, a cidade lá em nuvens, lá em fumaça atrás, e ele dizendo, sim, o planeta foi destruído, mas por um momento lindo no tempo, nós geramos muito valor para os acionistas. Quem não veste essa carapuça? Não tem mais espaço para não se ter um olhar coletivo. Não tem mais espaço. Olhar o indivíduo, nós fracassamos ao olharmos para o umbigo, essa é a realidade. Ganhar sozinho não existe. O fato é que o pouco que mudou foi o mercado, mas não o cuidado. A gente botou assistência dentro do carrinho do supermercado, eu adoro essa imagem. O que mudou foi o mercado. Se a gente está do jeito que está, porque a gente não mudou o cuidado, a gente mudou um pouco o mercado. A gente mercantilizou ainda mais esse setor. Nada contra o lucro em saúde, lucro é uma obrigação ética, lucro gera emprego, lucro distribui riqueza, mas lucro tem que ser consequência de serviços prestados com qualidade e com ética.
E aí vou falar um pouquinho do futuro. Então, voltei para trás para dizer, estamos indo mal por aqui. Alguém discorda de que estamos indo mal por aqui? Porque senão a gente fala de futuro e parece que os problemas de todo mundo vão ser resolvidos. Fica poético, né? Fica bonito. Não, lá na frente está tudo resolvido. Né? E eu não sei onde a gente vai chegar. Né? A gente tem que construir, essa é uma frase de um poeta espanhol, Antônio Maria, caminhante, não existe caminho, se faz o caminho caminhar. A gente precisa construir um caminho diferente. Acho que não há dúvida sobre isso. Né? E como iremos caminhar? A gente pode caminhar, e aqui não tem nenhum trocadilho político, a gente pode caminhar pela esquerda, como a gente tem caminhado, destruindo valor, a gente pode caminhar pela direita, aqui, tentando gerar valor e construir valor, mas como a gente vai caminhar, vai contribuir para construir o futuro. Se a gente vai estar pior, se a gente vai estar mais ou menos como teve há 15 anos atrás, se a gente vai estar melhor. A questão, para mim, é qual é a atitude que a gente quer ter. Essa frase é de um médico, espanhol, olha os espanhóis aí, ó. Santiago Ramón y Cajal, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, pior do que a miséria de recursos é a miséria de vontade. É outra carapuça ali, feito também. Esse é um visionário, porque ele fez para a saúde suplementar já morto, né, lá atrás. Está nos faltando vontade. Eu estava vendo hoje, e aqui é um evento muito voltado para a inovação, eu estava dando uma olhada na internet e vi uma frase que eu adorei, que dizia o seguinte: atitude é o marco zero para a inovação. Eu gostei muito dessa frase, eu acho que muitos de vocês devem estar sofrendo pela falta de atitude dos incumbentes que estão aí. Né? A boa notícia é, o ser humano muda por reflexão ou por dor. A tendência é mudar por dor, e a dor chegou e chegou forte. Então, eu vejo que a gente está num prenúncio de grandes mudanças. Né? Mas eu vou falar muito mais de atitude do que de tecnologia. Eu sou aquele cara que não sabe nem ligar a televisão de casa, eu preciso dizer isso para vocês. Tem 2, 3 controles, Rodrigo, eu bloqueio. Sabe, eu tenho que chamar um filho, que nem aquela propaganda do Itaú. Mas eu quero falar, voltando aqui para falar de que atitude a gente quer ter, eu tenho dito que a gente precisa ter, cada elo da cadeia precisa ser um protagonista estruturante. Quando você fala, Armando, que eu quero fazer a sua fala sobre... Eu não quero sair por aí ofertando o que não precisa, eu quero entender qual é um pouco dessa responsabilidade no papel de cada um. Quando você, Ademar, faz um evento como esse, uma liderança faz um evento como esse, é tentar trazer uma compreensão para todo mundo da coletividade, onde a gente se encontra, para onde a gente quer chegar. E entender que a gente é vítima e culpado também. Né? Meu pai diz uma coisa, meu pai é médico filósofo. Ele diz uma coisa, se você não quer resolver um problema, se coloca como vítima. E a saúde suplementar adora fazer isso. Né? Então, é muito bacana ter esse protagonismo estruturante. As entidades de classe têm que ter esse protagonismo estruturante, tem que ter uma cartilha de direitos, mas também de deveres. O médico, na sua prática, na sua conduta, o hospital, a gente precisa mudar a atitude. E protagonismo estruturante, no final das contas, eu estou fazendo o que é bom para aquele que eu sirvo? Eu estou fazendo de maneira responsável? Né? Bom, e como é que a gente tem caminhado até aqui? Esses símbolos se parecem um pouco, né? Aqui o bastão de Esculápio tem sido secundário e o cifrão primário. O dinheiro está no centro do sistema. É balela dizer que o paciente está no centro. Gente, alguém acredita nisso? E foi tão curioso, a gente botou a grana no centro, que está faltando grana. Que ironia, né? Precisamos de dinheiro, mas dinheiro tem que ser consequência de uma priorização do cuidado daquilo que é responsável, de focar em saúde, né? De focar em promoção, sendo que o resultado é absolutamente necessário. Não é aqui não é um amor e cabana, a gente precisa do lucro. Mas olhar só o dinheiro antes de olhar o cuidado nos trouxe aonde a gente está. Se a gente não inverter, essa é uma certeza que eu tenho nessa caminhada daqui para frente. Essa é uma certeza. Está aqui artigo do Drauzio Varela, ontem no jornal, não sei se vocês viram, plano de saúde inviáveis, saúde suplementar está num beco sem saída e a única saída é a prevenção. Dito de uma outra maneira, aquilo que eu acabei de dizer. Né? Não tem saída que não seja cuidado, não tem saída que não seja a gente botar o beneficiário, o indivíduo, aquele a quem a gente serve. Às vezes a gente esquece a quem a gente serve. A gente serve a alguém que precisa de cuidados e serviços de saúde e alguém que paga a conta dessa história inteira. E o terceiro compromisso que a gente tem que ter nessa caminhada, né? Então, o cuidado, a ética em primeiro lugar, né, uma atitude de protagonismo, é a transparência. A gente precisa abrir a caixa preta da saúde suplementar. O elo mais transparente, e por isso é o que mais apanha, são as operadoras. A gente sabe tudo
sobre as operadoras? Tudo que está disponível. O que a gente sabe sobre prestadores? Nada. Muito pouco. Não. O que a gente sabe que poderia contribuir para melhores escolhas? O que eu não vou falar aqui? Eu não vou falar de tecnologia, pelo motivo que eu já expliquei. Primeiro, porque é um evento que fala de inovação, a tecnologia é o grande alicerce por detrás disso. Segundo, pela minha absoluta limitação. E o Adhemar não seria louco de me convidar para falar de tecnologia. E também não vou falar de modelo assistencial, modelo de remuneração. Vocês já perceberam que eu vou falar de atitude. Eu tenho procurado falar aqui de atitude e eu vou trazer aqui o que eu considero alguns... Eu estou chamando de catalisador. Isso aqui é um catalisador em ação, achei bonito, nunca tinha visto. Né? O que pode acelerar essas mudanças, fora, obviamente, a questão tecnológica, mas muito voltado na minha fala para a questão de atitude. Quais são, e não são excludentes, tá, gente? Quais são alguns catalisadores que eu entendo que precisam obrigatoriamente acontecer, mas com certeza não são as únicas mudanças que precisam acontecer. Primeiro, a gente precisa sair de uma agenda pontual. Vocês vão entender isso aqui. Olha a agenda da saúde suplementar, macacão de Fórmula 1. Então, a gente se junta para escrever uma cartinha para o Congresso Nacional, para reclamar que estão querendo legislar sobre quimioterapia oral. A gente se junta para reclamar da reforma do imposto de renda, dizendo que quem vai pagar a conta é o consumidor. Aí a gente faz uma outra nota de apoio ao setor pela reforma tributária, macacão de Fórmula 1. E a gente faz uma nota das entidades sobre o piso de enfermagem, e depois a gente faz uma nova nota conjunta sobre o projeto de lei da enfermagem. Nada contra iniciativas pontuais, elas são absolutamente importantes, mas isso é muito pouco. Isso é uma agenda pontual e de sobrevivência. A gente reage, a gente não age. Né? E aí me lembra a Alice, no País das Maravilhas, ela pergunta lá, você pode me ajudar? Ela pergunta para o gato. Sim, pois não, para onde você vai para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Pergunta o gato. Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós temos uma agenda pontual de sobrevivência e sem o norte. Para onde caminha a saúde suplementar? Alguém tem noção de para onde ela caminha? Cada um por si. Então, como primeiro catalisador, a gente precisa de uma agenda estratégica. Eu vejo esses eventos todos, não, precisamos aí falar de entidade. Bom é que não sou de entidade de classe nenhuma, então eu posso falar o que todo mundo pensa sem ficar constrangido, né, depois, porque não faz. A gente precisa de mais... A gente senta, pega uma folha de papel, abrange. Faz isso no evento, abrange, ANAP, Interfarma, FenaSaúde, Associação dos Médicos. Cara, não dá para botar 5 tópicos numa folha de papel. Não é para ser algo engessado, pode ser algo tópico. Para que serve a utopia? Utopia serve para dar um norte. Uma utopia serve para dar um norte para a gente, serve para a gente jogar dentro das 4 linhas. Uma agenda pode servir para a gente, no momento em que a gente está raspando o tacho da saúde. Acho que a gente vive um momento de raspar o tacho, aquele finalzinho de algo que não funciona mais. Uma agenda serve para a gente ter um pacto mínimo de convivência, serve para a gente ter um norte. Cadê essa agenda? Quando a gente não faz uma agenda, fazem por nós. Essa agenda está sendo feita apesar de nós, e a gente reclama do Congresso Nacional. Voltando ao meu pai, eu não sou vítima, eu sou culpado pelo que está aí. Quem olha de fora vira e fala, esses caras não se entendem. Eu acho que, ou por má fé, ou por ingenuidade, eu vou fazer com que eles se entendam, ou eu vou fazer o que eu acho melhor para eles, sem entender de nada dos impactos, das repercussões e dos custos disso. Né? Segundo ponto, comunicação com a sociedade. Eu não vejo saída para a saúde suplementar se a gente não aprender a se comunicar com a sociedade. Eu vou contar o exemplo da Vânia, a amiga mais antiga da minha mãe, o nome dela não é Vânia, não é essa foto dela, mas a orelha dela arde toda semana. Ela me ligou em março desse ano, dizendo, Adriano, pago o meu plano de saúde há 30 anos, pago R$ 3.500 por mês e descredenciaram o meu oftalmologista. Mandou para o WhatsApp, na verdade. Aí eu falei, você pode falar? Posso. Aí liguei para ela. Deixa eu explicar um negócio. Você paga o teu plano de saúde há 35 anos, mas isso não é uma poupança. O conceito é de mutualismo. Muitos pagam para poucos usarem. Um dia você vai precisar e você não vai ter a grana para pagar aquela conta. Nem me fala, meu marido ficou 52 dias numa UTI, faleceu e não paguei um centavo. Você entendeu o que é mutualismo? Número 2, se descredenciou a tua oftalmologista, liga para ela, pergunta se ela, e não é uma ofensa, se ela eventualmente aceita fazer um desconto sobre a tabela particular, se você tem uma relação médico-paciente com ela, possivelmente, com certeza, o que ela recebia da operadora é menos do que o teu reembolso, conversa com ela.
Ela ficou muda no telefone e falou, tive uma ideia. Falei, por que essa mulher pensou que eu não pensei? Eu estou no setor há 30 anos. Vou pedir 3 recibos. Eu virei para ela e falei, você sabe como é que chama isso? Ela falou, como? Eu falei, fraude. Eu, numa ligação, eu não estou dizendo que eu mudei o comportamento dela, eu expliquei para ela o que vem fazendo. Abrange com a campanha Todos por Todos e a Fé na Saúde. Eu acho que a gente está no início de um processo de aprender a se comunicar com a sociedade. A gente não vai encontrar saída se a gente não aprender a se comunicar tecnicamente, de maneira simples, com a sociedade. A imprensa faz um desserviço nesse aspecto, muitas vezes por desconhecimento. Outros exemplos de prestação de contas junto à sociedade. Digam que a Redditor foi à imprensa, mais de um ano atrás, começar a falar, levar alguns dos seus indicadores. O Einstein, em seguida, fez um dossiê de valor, está público, está no site. Rede Mater Dei, ontem lançou, inclusive, um observatório assistencial, também trazendo alguns dos seus indicadores. É um começo, é simbólico. Como é que a gente compara um com o outro? Calma, isso é um processo. Mas isso aqui é a consciência de que é importante a gente abrir a caixa preta da saúde suplementar e começar a prestar contas para a sociedade. Eu acho que é um movimento importante. E não vejo como a gente pensar em algo estruturante sem um envolvimento da sociedade, que seja, no mínimo, para não atrapalhar aquilo que é técnico, né? Agenda de resultado. Essa aqui é a agenda regulatória da ANS. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de olhar. Acho uma agenda rasa, né? Acho que é uma agenda feita num momento de conjuntura complicada. Tem 2 frases ali que podem dar a entender alguma coisa interessante, o incentivo à qualidade do serviço. Isso é vago, se a gente fala 30 anos. A última delas fala, como tema regulatório, da transparência e qualidade de dados. Mas o fato, eu tenho dito isso para eles, a agenda tem um papel fundamental no setor, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e acho que a gente não tem que ser, ainda é muito comum, o setor e a agenda pedindo ajuda, em vez do setor levar soluções, né? Mas algo que eu tenho convicção, a agenda estruturante da ANS até aqui foi e é absolutamente importante, mas ela precisa dar um passo adiante e criar uma agenda de desempenho. Começar a cobrar resultado. A gente está esquecendo a quem a gente serve, né? E aqui trago uma frase do Barroca, que é um dos fundadores, precursores lá da ANS, foi diretor. Resultados em saúde, só se compara operadoras se tivermos resultados em saúde. A agência precisa ser um pouco mais indutória, enfática, o nome que a gente quiser dar, para cobrar e proporcionar caminhos que levem a se poder produzir resultados em saúde. Interoperabilidade de dados, uma série de outras iniciativas, parametrização, mas precisa se entrar num momento de agenda de resultado. Gente, não tem dinheiro novo. Tá, mostrei aqui com alguns exemplos do quanto que as empresas já estão aqui no talo. Essa notícia é ruim, notícia boa a gente é tão ineficiente do ponto de vista coletivo que dá para fazer melhor uso com o dinheiro que tem. Quarto ponto, pouquíssimo se fala sobre isso, profissionalização do corretor de plano de saúde. Ele é pago para vender, ele não é pago para gerir, ele não é pago para reter, e ele fica pingando a carteira, tempo médio de um cliente numa carteira, 2 anos e meio. De quem é a culpa? É dele? Não. O ser humano é movido a incentivos. A culpa é da operadora que criou esse monstrengo e não sabe como se livrar dele. Eu me refiro ao mau corretor, não a todos os corretores. A minha crítica sempre é ao lado ruim de cada elo da cadeia, e não ao todo do elo. Então, criou esse monstro e não sabe como se livrar dele. Essa é a realidade. Eu digo para a agência, põe na linha da transparência, põe no contrato das operadoras, já que transparência está na sua agenda, quanto ganha o intermediário? Apenas isso. Por que não está lá até hoje? Assim, chega, não tem mais espaço para isso. Mas, voltando aqui ao corretor, já que as entidades de classe representativas não fazem, eles devem me odiar por dizer isso, mas eu não estou preocupado, a Anbima criou autorregulação, a Anbima, Associação Nacional do Mercado de Capitais. Então, tem várias certificações. Você trabalha no mercado de capitais, o banco não te contrata se você não tiver certificação A, B, C, D ou E, o que quer que seja. Qual é a certificação do corretor de plano de saúde, gente? Ele está entendendo a mudança de paisagem do setor, ele conhece a regulação, ele conhece os desafios do setor. Nada, ele é pago para vender. Então, e não subestime o impacto que a parte ruim desse elo tem sobre o todo. Ela tira qualquer possibilidade de um olhar de longo prazo. Tá? Vamos lá, chegando ao final, o empoderamento do contratante eu deixei por último. Essa é a minha bandeira, quase como um pregador no deserto às vezes.
Quem paga a conta, 70% dos planos de saúde são pagos por empresas. Se a gente está nesse cenário que eu coloquei, eu não tenho nenhuma dúvida que, em parte, é porque quem paga a conta permitiu que a gente não fizesse mudanças que a gente precisa fazer numa velocidade maior do que a gente poderia. Eu não estou dizendo que o que a gente precisa fazer é simples, é óbvio que não é. Mas eu acho que há consenso de que a gente poderia ter feito melhor até aqui. Essa é a minha crítica, né? Esse é um estudo do Clemente Nóbrega. É um grande provocador, quem não conhece, ele segue, você conhece, né? E o Clemente, ele fez um estudo dizendo o seguinte: que elo da cadeia tem real interesse e motivação em fazer as mudanças que a gente precisa fazer, baseado nas seguintes premissas: conhecer o usuário a um, lucrar com a saúde, não com a doença, buscar relação de longo prazo com o usuário, ter força para agir decisivamente, e assim por diante. Na visão dele, é quem paga a conta. E eu concordo plenamente. O Anderson Mendes, que é presidente da Unidas, ele tem uma frase que é o seguinte: o dono da banda escolhe a música, mas o dono da banda não está escolhendo a música. O contratante precisa sair do fundo do avião, na janela encostada, adormecido, sentar na cadeira de copiloto e mudar um pouco, e se empoderar, e cobrar da cadeia inteira mais eficiência no cuidado e no uso do recurso. Esse aqui, para mim, é uma luz no final do túnel. É o Edson Demarque, ele preside, não é só ele, é o time dele, ele preside a Fundação Antônio Helena Zerrenner, que administra 75 mil vidas de funcionários da Ambev. E eu tive o privilégio de escrever o prefácio do meu livro, e lá ele diz: entretanto, nada disso importa, fará diferença se o verdadeiro dono do problema não agir. O dono do problema é quem paga a conta, o contratante. O que ele tem lá, o que ele fez lá, a missão da Fundação é cuidar de educação, saúde e bem-estar do colaborador. O primeiro ambulatório da Fundação, na verdade, foi na fábrica da Antártica, na Moca, em 1939. Você imagina uma empresa montar um ambulatório em 1939? É gente que pensa à frente do tempo. Ele entrou lá, ele falou: eu vi que... Ele assumiu em 2014, hein, gente? Falou, ou eu mudava, ou eu começar a queimar dividendo da Fundação, porque o custo da assistência ia ser maior do que a remuneração do meu dividendo. Então, ele fez mudanças disruptivas lá. Ele fez redesenho, ele reviu a rede dele, ele montou estruturas de cuidado, uma controladoria médica. Se precisar trazer... é inegociável a qualidade do cuidado e do atendimento, aquilo que ele oferece para o seu colaborador. Lembrando que a missão da Fundação é essa. Se precisar trazer um paciente, fazer um transplante do interior do Piauí para o Einstein, ele vai trazer. A inflação da saúde, eu vou chamar dele da saúde, é de IPCA menos 1,9. Ao cuidar de saúde, o custo dele ficou menor como consequência. Curioso, né? É possível, é óbvio que depende da particularidade de cada empresa, nem todos, depende do seu momento inicial, mas é possível. O fato é que quem paga a conta precisa parar de cobrar preço, e hoje a discussão é quem é preço. Tem um supermercado lá no Rio de Janeiro chamado Mundial, e o slogan deles é preço, 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 que é igualzinho da saúde suplementar, é o preço da consulta, é o preço da tomografia, é o preço do plano, é o preço do remédio. O contratante precisa começar a demandar valor nas diversas relações que ele tem com a cadeia. Eu acredito que o contratante de plano de saúde tem um papel de elevar a régua de eficiência do setor. A Unidas está fazendo isso. A Unidas não é só operadora, a Unidas é contratante também, não se esqueçam disso. Está aqui um exemplo, já começou recente, que é projetos baseados em remuneração por desfecho. Eu tenho muita dificuldade de achar que o contratante vai conseguir evoluir na velocidade que poderia, se ele não se organizar. Eu escrevi um artigo sobre isso em 2019. Fico pensando se eu deveria reescrevê-lo. Sinto falta. Quem é que representa o médio grande contratante na saúde suplementar que paga 70% da conta? Ninguém. Precisa se organizar, né, para o bem de si, bem do setor. A ANS ontem botou no site dela um espaço para o contratante. A Agência Nacional de Saúde está aberta para ouvir o contratante, entende o papel que ele tem nos desafios da saúde suplementar. E, para terminar, uma frase da ex-primeira-dama americana, de 33 a 45, mulher do Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Eu não tenho dúvida que todo mundo que está aqui, com os estandes, com essas propostas, pensa dessa maneira. Muitos de nós pensamos dessa maneira. E você usou uma expressão, mano, que eu gostei muito: a gente precisa de gatilhos, de pontos luminosos, né? Sejamos pontos luminosos. Eu estou tentando ser no meu mundinho. O que você quer ser? Eu quero ser um grão de areia quase invisível
que agregue valor e não destrua valor. Eu sei o tamanho do meu quadrado, da minha limitação. Então, assim, não desistam. São essas as pessoas que vão fazer a diferença, e que já começam a fazer, né? Eu tenho dito o seguinte, a gente vive um momento mais difícil da saúde suplementar, mas nunca foi um momento tão propício para quem tem seriedade e propósito. Pensem nisso. Obrigado. Nosso agradecimento ao senhor Adriano Matheis.